Senhoras e senhores, sejam muitos bem-vindos e muitas bem-vindas ao nosso Papo de Confecção, um podcast feito para você que vive no mundo da confecção, esse mundo que é uma mistura de paixão, de loucura, de fortes emoções, de altos e baixos, mas é assim que a gente gosta, né? Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas gostam. Nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar aqui de finanças, de como aumentar a sua lucratividade, nós vamos tirar muitas dúvidas do que você pode ter aí sobre, cara, qual que é a margem ideal, o que markup, o como que eu posso vender e etc. Tal, não vamos falar de vendas, mas vamos falar o quanto que impacta, né, a margem ali, o markup, o quanto que se impacta no seu resultado de venda, se vale a pena eu produzir muito, se faturamento é bom. Todo mundo fala que faturamento é bom. Não, bom é lucro! E é sobre esses assuntos e muito mais coisas que nós vamos abordar aqui no tema de hoje. E para isso, recebam ninguém mais, ninguém menos do que o meu consultor financeiro, o homem que me ensinou como ficar rico e como administrar as finanças. Ficar rico é uma coisa, administrar o dinheiro é outra. Então, ele é o meu amigo pessoal, o meu consultor, o meu mentor sobre finanças. Senhoras e senhores, Everton Gonzaga! Fala, Seja Edu! muito bem-vindo! Fala, galera de confecção, que honra, que alegria estar aqui nesse podcast que já nasceu com tanto sucesso. E agora sim, falar de dinheiro com a galera, né? É isso aí. Então, já quero começar aqui com algumas perguntas bem peculiares. Começo com uma questão que é o seguinte, uma pergunta que chega para mim praticamente toda semana, as pessoas me perguntam: Eduardo, qual é a margem de lucro ideal para mim dentro da confecção, para minha confecção? Essa pergunta é bem capciosa, você nunca pega leve comigo. Isso é bom porque daí as confecções, os empresários, as empresárias têm consciência de vários pequenos conceitos. Então a gente vai ajudar eles com esses esclarecimentos. E isso também me perguntam bastante. Então primeiro é assim, o que é a margem de lucro ideal para mim, eu enquanto empresário de confecção, empresária? Se você pegar o seu capital e você aplicar ele no mercado financeiro, e você ganha hoje numa renda fixa aí 18% ao ano, 20% ao ano, você tem que nascer a partir deste resultado, deste lucro no seu bolso para você ter um negócio. Porque além de tudo, você ainda tem o risco, tem o trabalho. Dizem que o pessoal de confecção trabalha pra caramba. Isso é verdade. Então, contando tudo isso, tem que ser muito viável, tem que valer a pena. Lembrando que todo lucro que a empresa gera, não é todo ele para o sócio, para o bolso do sócio. Então, uma parte desse lucro, nós vamos falar depois, vai para o bolso do sócio, a outra parte vai para reinvestir para a empresa crescer, a outra parte vai ficar lá no caixa disponível para o capital de giro dela. Respondendo a tua pergunta, uma empresa que é viável, que consegue equilibrar essa margem de lucro e fazer tudo isso, tem que gerar aí de 30% a 35% de lucro bruto, só que aí existe uma vírgula nessa história que é própria para a confecção. Eu aprendi isso nesses 15 anos cuidando de confecções do Brasil inteiro, que depende do segmento da confecção que essa empresa está. Boa! Vamos falar de alguns segmentos aqui. Você tem alta complexidade, processos complexos, médio e baixa complexidade. Alto volume, médio e baixo volume. Então você tem desde confecção de tecido plano, moda jeans, biquíni, lingerie, infantil, uniformes. Todos esses segmentos. Cada um deles tem um comportamento diferente. Além disso, a questão da estrutura de custos, né, do dinheiro, que é a estrutura de capital da empresa, também influencia na margem de lucro. Então, se a sua empresa ela é funcional, quer dizer, chão de fábrica, funcional, equipamentos modernos, automatizada, você tem um custo baixo, eficiente e você tem uma alta escala, você tem um lucro mais interessante. Se você vende para um público aberto, quer dizer, qualquer atacadista do Brasil, é uma margem interessante. Se você vende só para varejo, é outra margem. Se você faz PL para grandes magazines, é outra margem. Então, pega uma empresa, por exemplo, que faz PL. Ele vai ganhar 5%, 6% de lucro por peça, só que o volume disso é gigantesco. Está errado essa margem? Lógico que não. É baixa margem, só que volume muito alto. Então, depende qual é o segmento
qual é a estrutura de capital, qual é a estrutura da empresa para você definir uma margem de lucro ideal. E uma coisa bem interessante também, porque existe um mito também dentro da confecção, que é o seguinte, irmão. Tem muitos confeccionistas que falam assim, não, mas eu vou fazer para ganhar no giro. Essa frase, né? Eu não gosto disso, cara. Eu vou ganhar no giro, não sei o quê. Não, porque se eu ganhar R$2 por peça, tá bom. Porque se eu fabricar 20 mil peças, ganhando R$2 por peça, é 40 mil por mês. Olha só, 40 mil por mês, tal. Só que ele não analisa risco. Ele não analisa que um corte pode dar errado. Então ele não leva vários fatores em consideração. Então ele olha o que? Vou ganhar no giro. E ganhar no giro também tem um fator muito importante que eu vou deixar bem claro aqui. Se ganha no giro se tiver muita velocidade. Se você for lento, esse período de lentidão, por exemplo, eu abri um corte hoje, mas eu vou receber esse corte daqui 120 dias. E aí, quem que banca o custo desses 120 dias? Eu vou ganhar no giro? Não, você não vai ganhar no giro, você vai bancar esses 4 meses de despesa e aí quando chegar o lucro, na verdade, esses R$2 que você achou que você ia ganhar por peça, não virou nada. Né? Então é muito comum. Quando eu comecei na confecção, irmão, o que aconteceu? Tipo, cara, eu tinha essa visão de ganhar giro, tinha que fazer rápido e tal. Só que aí veio o segredo, fazer rápido. Então eu comprava o tecido, eu já corria, cortava, e como o volume era pequeno, entendeu? Era 100 pecinhas, 150, no máximo 200 pecinhas ali. Eu fazia muito rápido. Conseguia pegar o tecido hoje, cortar hoje ainda. Tipo, porque na época eu não descansava o tecido, que se encolheu, deu. Aí, tipo, eu comprava o tecido hoje, já cortava, já deixava na facção, já pegava depois de 2 dias, já vendia, fazia dinheiro e ficava nessa, entendeu? Então eu vendia, fabricava muito rápido, vendia muito rápido, era tudo ali no dinheiro, era chegar ali para me dar, tal, não sei o que tem. Até o dia que eu fiz, demorou para chegar e eu fui no desespero de querer vender. E no desespero de querer vender porque eu precisava fazer dinheiro para fabricar mais, eu vendi abaixo do custo e tomei prejuízo. E uma outra questão que também aconteceu, de eu querer fazer muito rápido, você fala, vou sair de 200 para 500 peças, tal, não sei o que, eu errei um corte. Então aí o que eu vendi do outro não me cobriu o prejuízo daquele, primeiro, tal. Então aí eu comecei a entrar no ciclo vicioso, entendeu? Eu comecei a entrar no ciclo vicioso e eu vi que eu estava perdendo dinheiro. Na verdade. Então, beleza. Se eu não tivesse velocidade, eu tinha quebrado muito rápido, certo? Só que aí eu estava trabalhando, eu estava crescendo, mas não conseguia ver dinheiro. Eu vi isso daí acontecer também em muitas confecções que formam o preço, que você vê que um assunto puxa o outro, e ela congela aquela posição do preço para de eterno. Então, assim, você tem um custo fixo aqui de R$10.000. Eu fiz aqui há uns 3 anos atrás essa conta mas você não mudou até hoje o preço? Não. Só para te lembrar que tem inflação, que tem aumento de salário dos funcionários, matéria-prima, cara, aumentou quase que 100% em 2 anos. Não, em 2 anos ela aumentou 100% praticamente. Então, o preço continua o mesmo lá. Funciona R$2 por peça? Funciona. Por quê? Eu tenho lá custos fixos da empresa, os custos invisíveis, que foram muito bem citados por você. Quais são esses custos invisíveis? É a manutenção da máquina, é a PPP, que é a perda do processo produtivo, que é o famoso quebra, né? Retalhos. Todos esses custos invisíveis não são considerados na formação de preço. R$2 por peça, vezes o volume de peças que você fabrica e vende, tem que ser suficiente para cobrir todos esses custos. Aí funciona. O que não funciona é quando você baixa o volume de vendas, como numa crise, numa pandemia, ou até mesmo numa baixa por conta da questão climática. E aí, quando baixa as vendas, você não altera teu preço. E continua insistindo naquele preço. E aí o prejuízo vem, também invisível, de forma silenciosa, e você só vai perceber quando ele afeta a última ponta, que é o caixa da empresa. Faltou dinheiro. O que está acontecendo? Chama o Everton. Aí nós vamos fazer essa conta inversa para descobrir 3 elementos. Empresa que fatura muito, empresa que fatura muito não tem lucro, empresa que tem lucro e não tem dinheiro. Quer abrir mais detalhes sobre isso? Vamos. Mas segura aí esse tema aí, que eu vou colocar mais tempero aqui pra gente. Que é o seguinte, que quando a gente fala sobre formação de preço, olha só, a gente está falando sobre margem, né? Isso. Então já fica bem claro que não existe a margem ideal, existe a margem ideal para o teu modelo de confecção, depende de várias
variáveis de mercado para o seu nicho e segmento de confecção, e o fator mais importante que você tem que levar em conta sobre a margem de lucro, pelo que o Everton explicou, eu vou traduzir para vocês, que é o seguinte: você tem que analisar o seguinte, o quanto que vai sobrar no resultado apurado disso. Falar assim, pô, eu trabalhei pra caramba para me sobrar no ano 10%, mas será se você tivesse feito uma aplicação financeira, né? Se você tivesse feito uma aplicação financeira no ano, teria te sobrado mais de 10%? Isso é um fator que você tem que levar em consideração. Então, margem de lucro parte desse princípio, porque a confecção foi feita para dar lucro. A outra questão aqui que é muito interessante, quando a gente vai fazer formação de preço, eu pego muitas confecções, que, por exemplo, o custo fixo dele, fixo, aluguel, funcionário, tal, não sei o que, vamos supor que é 100 mil reais. 100 mil reais. E ele fabrica ali 10 mil peças. Aí ele coloca, então meu custo fixo é 100 mil, eu vou colocar aqui 10 reais por peça de custo fixo. Só que tem mês que ele fabrica 5 mil. Tem mês que ele fabrica 5, tem mês que ele fabrica 7, tem mês que ele fabrica 12. Aí ele fala para mim que na média dá isso, só que ele não tem nenhuma margem de segurança. Então ele chuta, ele fala, a minha média dá tantas peças por ano, então se o meu custo fixo é 100 mil, é 10 reais que eu coloco de custo fixo por peça, e depois eu coloco o custo variável. Só que aí entra nesses percalços. Por mais que a média dele, anual, pode até estar certa, só que no mês que ele fabricou só 5 mil, Isso. Quem que cobriu esse buraco dos 50 mil que faltou ali para pagar a despesa? Quem que cobriu isso? Exatamente. E se eu te falar que nesse mês ele teve prejuízo por conta desse lote que ele produziu e não foi suficiente para cobrir o custo, e que isso fica também invisível quando você puxa as médias do ano. Então, assim, isso é um detalhe muito importante, porque quando a gente fala de formação de preço, nós vamos falar de modelos de formação de preço. Só o fato de eu mudar o sistema de cálculo, eu vou fazer com que a empresa tenha mais lucro sem aumentar R$1 na peça do produto. É possível isso? É. De uma forma bem simples. Você tem todos os custos fixos que foram feitos, essa conta que você deu o exemplo de R$10 por peça, e você inclui esse custo fixo dentro da tua formação de preço, você está absorvendo todos os custos da empresa. Aí vai os variáveis, os fixos, e você pode colocar os indiretos ou diretos também, como, por exemplo, perda da matéria-prima, manutenção das máquinas, embalagem, tudo isso daí. Muito bem. Isso daí faz com que o teu preço aumente e você tenha uma mudança na sua margem de lucro da esperada. Não é a verdadeira, é a esperada. Essa gordurinha que você falou, lá eu chamo de margem de contribuição adicional, que é essa margem de segurança que nós vamos acrescentar na formação de preço. Vai ficar mais caro ainda. Aí você termina de formar o preço e fala, nossa, esse preço está inviável. Eu não vou conseguir. É o que todo mundo fala. Eu não vou conseguir vender. Mas eu não vou conseguir vender. Exatamente. Então, vamos fazer outro cálculo. Tira os custos fixos, deixa somente os custos diretos que estão envolvidos com o processo produtivo, e esse sistema de custeio, chamado também de variável, nós vamos ter uma formação de preço menor, e aí eu vou também ter uma mudança na minha margem. Talvez eu nem coloque a margem de segurança adicional, a margem de contribuição adicional, que é a gordurinha, e deixo o preço ali puro, o custo puro da peça. Vou ter um preço mais competitivo. Aí eu devolvo o desafio para o dono da confecção e digo o seguinte, nesse preço mais baixo, você tem a obrigação de alcançar este ponto de equilíbrio. Se a tua média de vendas é 50 mil, o teu ponto de equilíbrio tem que ser 45 mil peças. Somente depois de vendido 45 mil peças, todos os custos restantes estão cobertos. Aí fala, não, mas aí a meta fica muito alta. Então, ou seja, existe um equilíbrio que chama-se preço de equilíbrio, não é ponto de equilíbrio, é preço de equilíbrio, que é o preço que o teu mercado aceita pagar pela tua peça versus o quanto a tua empresa precisa produzir e vender nesse preço competitivo para cobrir os custos e te dar lucro. Então, assim, se o confeccionista não quer aumentar preço e não quer ter um ponto de equilíbrio alto, como é que funciona? A empresa não vai gerar lucro. Então, ele quer faturar muito. Né? R$2 por peça, eu vou faturar muito. Mas aí ele não está pensando na ponta final, que é o dinheiro no bolso dele. Não, e olha que interessante, quando você fala sobre essa questão do ponto de equilíbrio, né, que poucos confeccionistas
colocam esse ponto de equilíbrio, né? É o mínimo que eu tenho que fabricar, é o mínimo, porque ele fica muito naquela. Dois fatores que são importantes aqui. Fator número 1, quem põe preço na minha peça é o cliente. Isso. Esse é o fator número 1. E a outra questão é, ele vai muito pelo calor da emoção. Né? Muitos confeccionistas vão pelo calor da emoção. Se o mercado tá bom, eu quero correr para produzir. Se o mercado tá ruim, eu vou dar uma segurada. E aí o ponto de equilíbrio fica desequilibrado. E um outro fator, por exemplo, você pega um segmento que é bem peculiar, tá? Que é o segmento de private label. Tá? Então o segmento de PL, principalmente o PL que trabalha com grandes magazines, etc, tal, não sei o que tem, é muito complexo quando a gente vai traçar um planejamento estratégico de produção. Por exemplo, vamos fazer uma estratégia de planejamento aqui para o ano, porque depende se vai ter pedido. E muitas vezes ele vai lá e ele consegue cumprir ali as entradas de pedido para tampar as semanas de produção, as horas de produção dele, e aí vem cancelamento. E aí vem o cancelamento de um pedido e muitas vezes ele não tem como cobrir aquilo ali, certo? Por quê? Porque não tem tempo hábil de pegar um outro cliente para tampar aquele buraco naquele cancelamento. Exatamente. E isso vai impactar diretamente, porque o custo minuto, que quem trabalha com private label trabalha muito em cima de custo minuto, né? Então aquele custo minuto já está na formação do preço dele. Só que aí entrou um cancelamento de pedido, o que acontece? Aquele espaço de produção vazio virou prejuízo. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Qual o melhor modelo para esse tipo de venda, de produção, né, em alta escala, que é o PL? É o custeio variável ou direto. Né? Esse modelo é o mais indicado para quem trabalha com PL. Entretanto, a medição, o acompanhamento do teu ponto de equilíbrio não é uma coisa mensal, tem que ser diária. Porque esse modelo que você falou, do ponto de equilíbrio, ele é flutuante. E está tudo bem. Um mês meu ponto de equilíbrio são 40 mil peças, no outro são 100 mil peças, está tudo bem. Existe um outro conceito, não quero explicar tecnicamente, mas que é a distância do ponto de equilíbrio. Que é quanto a empresa tem que acrescentar no seu ponto operacional para poder cobrir as margens, as expectativas e esses momentos em que um cliente cancela um pedido, em que uma máquina para de produzir. Quando você trabalha muito justo, perto do seu ponto de equilíbrio, qualquer resfriadinho você vai para a UTI. E o caixa vai sentir esse tranco. Então, existem conceitos para você deixar o seu ponto de equilíbrio mais confortável, vamos dizer assim, para que você possa ter mais tranquilidade no caixa. Vamos dar uma dica para você que não sabe o que é ponto de equilíbrio e de uma forma muito simples. Soma todos os seus custos da empresa, fixos. Soma todos os custos que você precisa ter para produzir, que são os custos variáveis. Somados os dois, divide essa conta pelo valor do preço médio que você vende, né? O ticket médio. E aí você vai encontrar um número que representa a quantidade de peças que você tem que produzir e vender para poder cobrir os seus custos. Lembrando, por que eu falo toda hora? Produzir e vender, produzir e vender. Quem trabalha com coleção fabrica 100 mil peças, só que não vende 100 mil, vende 98. 2.000 ficam no estoque. Por quê? Não sou eu que estou dizendo. É um modelo que não encaixou, não teve aderência, não teve time suficiente para poder vender tudo aquilo. É um modelo que chegou atrasado. Isso. Uma cor que não vingou. Exatamente. O que vai acontecendo com essa sobra de estoque que vai acumulando em cada coleção, em cada fase de ciclo de produção? Isso é um custo para a sua empresa. Eu tenho o custo do estoque, aí envolve tudo, né? Mão de obra, espaço físico, a embalagem que está pronto, material. Tem os custos de produção dessa peça e eu tenho um custo financeiro. Eu paguei para produzir 100 mil e recebi pela venda de 98 mil peças. Já viu acontecer isso em alguma confecção? Todos os dias. Então, esse é um conceito muito importante. Quando você fala desse volume de peças produzidas, ponto de equilíbrio é sobre peças vendidas. Já que você tocou nesse assunto, olha que engraçado isso aqui. Cara, a gente começou falando de uma coisa e uma coisa puxa a outra. Finanças encaixada. Tem uma sequência. Uma coisa muito interessante, já que você tocou nesse ponto, uma pergunta que chega constantemente para mim, agora vamos falar aqui com o expert, né? Que é o seguinte, fala assim, as pessoas muito me perguntam exatamente isso. Eduardo, para eu vender 10 mil peças, eu devo fabricar quantas?
Isso. É 10 mil por 10 mil? Antes fosse, seria o mundo perfeito, né? Perfeito, nossa, sensacional. Essa taxa de retenção do estoque não é uma desculpa minha, mas varia de cada tipo de peça produzida. Se você produz em coleções, e aí você tem coleção para estações do ano, para Sim. facilitar, né? É. Verão, inverno, outono e tal. Quando você está produzindo a coleção, se você tiver do seu ciclo de produção, o Edu chama de lead time de produção, um período em que a costureira ou o descanso do tecido ficou um dia a mais do que deveria, você não vai ter tempo suficiente de vender sua coleção inteira. Pronto, já lascou tudo, meu irmão. Aí, quando você atrasa esse ciclo de produção, você não vai ter tempo para vender, você vai ter uma taxa de retenção disso no estoque. Nós temos um cálculo para isso que chama giro de estoque. Né? E o prazo médio de estocagem. São 2 indicadores financeiros que mede esse indicador que você falou, no sentido de retenção de produtos. Só que eu tenho produções de muitos produtos diferentes. Por exemplo, se eu não vender uma coleção de jeans hoje, eu posso vender um mês que vem, tá tudo certo. Tudo certo. Né? Olha que maravilha. É um produto curva A. Isso. Né? Um produto que ele não é perecível, Isso. não é uma modinha pontual. Agora, e se eu fizer uma coleção do branco para vender no final do ano? Exatamente. Olha que BO isso, né? Então você tem que ser muito rápido, ter muita antecipação, muita previsibilidade, porque o tecido para vender para o ano novo, eu comprei ele já em junho, para produzir ele em outubro, para estar pronto na loja em novembro. Sim. Certo? Se o meu lead time for de 30 dias, né? Pronto, então está feito o nosso cálculo aqui de lead time por uma moda de ano novo. Essa taxa de retenção depende dessa velocidade, porque quanto mais antecipado eu tenho o produto pronto na mão, mais eu tenho chance de vender na totalidade das peças. Assim como também tem muitas pessoas de confecções aqui ouvindo a gente que produzem uma coleção para durar um mês de vendas e mata em 20 dias, esgota. Não, 20 não, tem muito confeccionista, o pessoal de pronta entrega, né? Que faz lançamento semanal e tal. Muitas vezes o cara lança um modelo que esgota às vezes no mesmo dia, esgota naquela semana, tal, não sei o que tem. Só que também às vezes ele faz um modelo que deu ruim. Enrosca. Entendeu? Não vingou. E aí é que ele fica ali, e aí vai virando sobra de estoque, vai ficando sobra de estoque, vai ficando sobra de estoque. E outra questão que eu coloco muito frequente, nesse modelo de negócio, por exemplo, do pronto entrega, né? Então você tem ali muitos confeccionistas que ele vai fazendo, ele lançando muito modelo, e tudo modinha. Modinha. E é modinhas não só no feminino, mas às vezes uma modinha infantil, uma modinha de lingerie, etc, tal. Aí vai fazendo modinha. Aí cada modelo que ele lança, um corte, vamos supor, de 200 peças. Aí sobrou 10 peças desse corte, grade furada. Isso. Não é nem grade, sobrou só 10P. Aí no outro modelo dele sobrou 5G. Aí no outro modelo dele sobrou 20 peças de uma cor que foi uma cor que ninguém quis comprar. Aí o outro modelo, aí quando ele olha pro estoque dele, ele fala assim, cara, beleza, fiz 10 mil peças, sobrou 1.000 no meu estoque. Sobrou 1.000 deste mês. Só que quando você vai ver essas 1.000, aí eu quero te fazer uma pergunta. Agora eu vou apertar o homem aqui. Vamos lá. Quando ele vai olhar essas 1.000 que sobrou, cara, tudo grade furada, picadeira, grade furada. Aí ele fala, eu tenho 1.000 peças, só que isso é um ativo ou é um passivo? Muito bem, exatamente. Porque o ativo, para quem não sabe, se for um produto que é um produto curva A, é um produto commodity, é um produto que se eu não vender esse mês, eu posso vender o mês que vem, porque ele não tem uma pontualidade de modinha, e ele tá numa grade, ele tá não sei o que, é uma coisa, isso aí para mim, isso aí é um ativo, na verdade, isso é um ativo, Geração né? de caixa, é isso. Isso é um caixa, ele não vendeu esse mês, mas é um caixa. Agora, passivo, cara, picadeira. E aí, é ativo ou é passivo? Exatamente. Excelente pergunta. É um tema muito recorrente. Se você na sua confecção não tem o indicador do giro de estoque e o prazo médio de estocagem, que é quanto tempo fica lá parado a mercadoria, você precisa urgente porque isso está mexendo no teu bolso hoje. Então isso é muito importante por conta da pergunta anterior. Você falou quantas peças tem que produzir para poder saber que eu vou vender, né? Depende de cada coleção, de cada empresa, e quanto menor o prazo que você tem de produção e de venda, mais giros você vai ter. O que é esse giro do estoque? Respondendo a pergunta de agora. Quanto mais rápido você fecha esse ciclo, mais rápido você vai conseguir recuperar o seu investimento da matéria-prima, mão de obra e tudo mais, e mais rápido você vai ter a realização do teu lucro no bolso, no caixa da empresa.
Quando você pega, por exemplo, essas quebradeiras, né? Essas grades furadas que vai ficando no estoque, todos os custos envolvidos para você deixar a peça pronta já foram pagos. Se esse produto não é mais uma fonte geradora de caixa para você, é a hora que ele vira passivo. Passivo, ele é prejuízo na demonstração contábil. No caixa, é uma receita que eu não vou ter mais. Então, isso daí você contabiliza como prejuízo. Pega, por exemplo, um produto perecível. Pensa em um perecível qualquer, tipo um Danone. Passou da data de validade, meu amigo. Acabou. Prejuízo realizado. Acabou. E olha que interessante, falando sobre isso, a gente estava falando sobre o conceito aqui de pronta entrega, o pessoal que trabalha com modinha, que faz lançamentos semanais, quinzenais ou mensais, tal, que são lançamentos curtos, né? E existe esse problema, muito mix de produto, muito lançamento, a probabilidade de sobrar 3 peças de um, 5 de outro, 10, 15, 20 por modelo, e a soma disso tudo, e acontece um outro agravante que é o seguinte, porque muitas vezes, quando essa soma de produtos vai ficando, ou na loja, né, da onde que é o ponto de venda dele, ou no próprio estoque dele, chega um momento que ele tem 10 mil peças lá. Aí ele chega pro time comercial dele e fala, pô, mas tem 10 mil peças aí no estoque, por que não tá vendendo? Cara, não tá vendendo porque, cara, não tem grade, é modelo que não vingou, é não sei o que, foi o modelo que deu errado na produção, e é isso, é aquilo e tal, e tal, e tal. E aí ele olha essas 10 mil peças paradas no estoque e ele começa a produzir menos. Exatamente. Aí ele diminui a produção dele, por quê? Porque ele fala, cara, eu já tô com 10 mil, ó, já acumulou 10 mil em 6 meses. Se eu continuar produzindo mais, vai acumular mais. Só que aí tem uma questão, se ele não produzir mais, ele não consegue vender o que está no estoque, porque esse estoque, entre parênteses, já virou um passivo. Isso. Certo? Ele não consegue girar o que está no estoque, só que ao mesmo tempo ele está com medo de gerar mais estoque. Exatamente. Nossa, sensacional esse exemplo. E uma pergunta que eu faço muito para as confecções é: qual a idade do seu estoque? É assim, quanto tempo está parado a peça mais antiga dentro do seu estoque? E alguns tomam um susto com essa pergunta. Falam assim, Everton, eu estou percebendo que eu tenho peça parada daqui a mais de um ano. Então, essa peça você tem uma probabilidade muito menor de vender. Ou você vai queimar ela num bazar, numa campanha, numa promoção, num pague 2, leve 5, né? Ou você vai ter esse prejuízo acumulado lá para você poder deteriorar. Quando você tem a visão da idade do estoque, você não cai nesse erro que o Edu acabou de explicar muito bem. Que você conta como um estoque seu, mas não é um estoque útil. Então, diferencie o que é utilidade do seu estoque hoje entre útil e estoque que já foi perecível, já foi perdido. Sim. Vou dar uma dica agora muito boa. Quando a gente estava falando sobre essa questão do estoque, né? Porque é normal. Você tem no modelo de confecção de pronta entrega, tá? Você vai gerando estoque, porque, cara, ter 100% de margem de assertividade é o sonho de toda confecção, mas não funciona assim. Então, por exemplo, quando eu estava na minha confecção, nós tínhamos um estoque lá de 500 mil peças. Pronto, você visitou a gente várias vezes lá, né? Você estava todo mês com a gente lá. Então, você reparava que no meu estoque eu tinha os produtos estocados, que eram produtos de recorrência, que eram produtos curva A, que eram produtos que eu não podia ficar sem no meu estoque. Perfeito. Porque ele tinha mês que vendia muito, mês que não vendia nada. Mas o mês que vendia muito, se eu não tivesse estoque, eu perdia faturamento. Exato. Então aquele era um produto curva A, ele era aquele produto que não é perecível e que não podia faltar no meu estoque. Eu tinha ali o meu estoque de produtos que iam entrar em lançamento e eu tinha ali 2 corredores do estoque que foram os produtos que foram micados. Perfeito. Que ali já virou passivo. Isso. Que eram os produtos micados. Então, aquele produto micado, que era grade furada, produto que deu errado, modelo que nós erramos, às vezes lança um modelo com 4 cores e uma não vendeu, tal, não sei o que. Então, aquele lá, que era o micado, eu usava aquele estoque como estoque de oportunidade, que era para atrair novos negócios. Então, eu preciso atrair um negócio novo. Eu sei que aquilo ali para mim já é uma perda, entre parênteses, então eu vou usar isso para investir em captação de novos clientes. Perfeito. Né? Então eu coloco isso aqui na promoção, tal, se eu tenho. Só que aí vem uma questão, que eu aprendi com você, que um dia você chegou para mim e perguntou, Edu, isso aqui tá no teu custo? Exatamente.
E aí eu falei, não! Mas assim, a maior parte das confecções não considera isso como custo. E essa idade do estoque, que se você não fizer essa separação de estoque útil para que você tenha a curva ABC, que você tenha profundidade de estoque, como foi uma estratégia, para essa estratégia que o Edu falou, ela funciona, tem que ter uma disponibilidade de capital, porque o capital que você investe nesse estoque de profundidade é o seu estoque recorrente, mas tem essas peças micadas, a quebradeira, que vai ficar parada lá no teu estoque. E esse custo que você teve para produzir tem que ser considerado. Aí você considera o custo para produzir 100 mil peças, vende 90, 10 mil peças ficam lá micadas, e você depois trata aquilo como se fosse um estoque útil seu. Meu amigo, minha amiga, não adianta. Esse estoque, se você não tiver uma ação para dar uma renovada nele, numa campanha, vamos chamar uma campanha agressiva de desconto, um bazar, uma promoção extraordinária, você só vai acumular isso daí lá e vai acontecer como eu vejo em algumas confecções. Tem um estoque gigantesco, valor financeiro de investimento altíssimo, mas não vende. Então, isso é muito importante. Vou repetir a dica. Se você não tem o estoque, o prazo médio de estocagem e o indicador de giro de estoque, você está perdendo dinheiro. E uma outra dica muito importante, tá? Se você quer saber o caminho da tua confecção, estamos falando aqui o pessoal que trabalha com pronta entrega e tal, se você quer saber se está no caminho certo ou errado, o teu estoque, ele é o que te dá a maior verdade. Isso. Por quê? Porque tudo aquilo que você está errando, o teu estoque está mostrando para você que você está errando. Exato. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer na confecção é, cara, estuda o teu estoque todo mês. Estuda o teu estoque todo mês. Tudo aquilo que está ficando de sobra, lembrando, é diferente de eu estar estocando produto curva A. Estocar produto curva A é outra coisa. Mas quando eu estou falando assim, está sobrando muita coisa que está dando errada, ele está te mostrando a verdade para você. Agora vamos lá, estamos falando do pronta entrega. E o pessoal que trabalha com programação, que são as confecções que lançam coleção, põe o representante na rua, faz pedido e tal. A maioria, quem trabalha de forma mais profissional, ele faz o que nós chamamos de coleção pulmão. Então ele lança um pulmão, que é fazer um pouquinho de cada para já gerar um estoque, para conforme começar as vendas, ele poder fazer caixa e também poder já ir fazendo as reposições. Só que existe um índice também de perda, que aí às vezes o cara fez a coleção, aí no pulmão, que ele teve que fabricar uma quantidade ali, vamos supor, ele fabricou 20 mil peças de pulmão, né? E aí sobrou 10 mil peças desse pulmão. Esse custo são dois, na verdade, né? Você tem o custo do excesso de estoque, como eu já disse, você paga pela mão de obra, pela matéria-prima, e esse custo do excesso de estoque, que é o pulmão que ficou lá, você vai ter que recapitalizar isso de alguma forma, né? E a outra é o custo de vendas perdidas. Quando eu pergunto isso, até algumas pessoas não sabem, mas eu produzi com bastante medo a quantidade de 10 mil peças e a minha demanda era para 18 mil peças, 15 mil peças. Então, todas essas vendas que eu deixei de fazer porque eu tive medo de produzir, é a venda perdida, e isso gera um custo também, porque eu estou deixando de faturar. É um custo, na verdade, não que sai do seu bolso, né? Mas é um custo econômico, perfeito? Qual é a medida certa dessa produção? Você acabou de entregar o ouro para todo mundo aqui. É você ter entendimento do teu estoque, como ele se comporta, qual é o prazo de estocagem, qual é o modelo que tem maior aceitação no mercado. E aí eu te pergunto, hoje eu sou o perguntado, mas vou te fazer uma pergunta. Por que a galera de confecção não gosta de fazer inventário mensal? Inventar o quê? A galera de confecção gosta de inventar moda. Gosta de inventar moda. Esse negócio de inventário aí é outra história. Normalmente, não estamos generalizando, mas eu vou te falar, é raro encontrar confecção, pode ser de pequeno, médio e grande porte, que faça inventário mensal. Quiçá anual, tá? Quiçá anual. Quanto dera inventário mensal. Tá? Para poder estar acompanhando exatamente isso, se eu estou errando ou se eu estou tendo mais assertividade na minha produção, na minha coleção, etc.
Aí a gente chega no terceiro ponto aqui, que é falar do private label. Então a gente falou do pessoal de pronta entrega, do pessoal que trabalha com programação e o private label. O private label, ele tem um problema muito sério também, que é o seguinte, o private label, muitas vezes, ele não tem sobra de estoque de produto acabado, porque ele trabalha com pedido. Isso. Só que ele gera um estoque, um passivo muito grande de sobra de tecido. Sobra de tecido, tá? E aí vem uma outra questão, que aí eu te falo, tem muitos confecções de private label que eu chego e ele trabalha com magazines, etc, tal. E aí o que acontece? Pô, ele pegou pedidos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 peças de um modelo, tal, não sei o que tem. Cara, é óbvio, você tem uma margem de assertividade ali de 93% já é bom pra caramba, certo? Só que aí, beleza, aí sobrou ali 3 rolinhos de um tecido, que não dá pra me encaixar em outro pedido. Aí sobrou 5 rolinhos do outro. Cara, tem private label que eu chego que o cara tem um estoque de tecido, cara. Retalho. Meu, de retalho. Tecnicamente é retalho. Mas ele tem um estoque de tecido que daria para ele montar uma loja, se ele quisesse. Né? Só que muitas vezes é um tecido numa estampa exclusiva. Não pode vender. Não pode vender. Exato. É um tecido, às vezes, de um personalizado, que é um licenciado. Não posso vender. Exato. Não sei o quê. E isso vira o quê no final do ano? É isso mesmo. Fogueira? Não, mentira. Não, isso daí, no balanço patrimonial, isso daí vai virar um baita de um estoque altíssimo. É um ativo, vai compor ali o circulante da empresa. No financeiro, é um baita prejuízo. Por isso que eu brigo com as confecções que não colocam na formação de preço um percentual para essa margem de perda do processo produtivo. Dentro do PPP está esse item aí, que é o excesso de retalho ou de tecido que eu não usei, a peça que deu defeito e não tem como recuperar ela no processo produtivo, porque uma coisa é custo do retrabalho, eu coloco lá também, tá? O que é o custo do retrabalho? A peça deu defeito, volta. Aí faz de novo, ou corrige, ou conserta. Tem muita confecção que está nos vendo e ouvindo agora que se ele tiver que colocar o custo de retrabalho, ele vai ter que fazer 2 custos, tá? Ele vai ter que fazer uma planilha de custo normal e mais uma planilha de custo só para retrabalho. Exatamente. Agora, meu recado é para oficina, facções que estão aqui assistindo a gente. Você que tem um padrão de qualidade não muito exigente, eu acho que eu fui claro, né? Você não é responsável por esse custo, porque as confecções que compram não cobram de você, mas deveria. Você que coloca a mão no tecido para costurar, deveria ser responsável pelo custo da produção dessa peça. Então, quando a confecção pede para a oficina fazer uma peça e essa peça chega defeituosa, tem que voltar para a oficina, refazer sem custo para a confecção. Porque é o meu trabalho como costureiro fazer perfeita a peça. E esse custo não tem que chegar na confecção. Isso é o retrabalho. A outra coisa é quando a peça ela é feita um corte errado, aí a gente perde essa peça inteira, aí a perda do processo produtivo também. Certo. Aí, no caso, se errou o corte, no caso, não é a facção que paga para isso, que para quem paga é a confecção. Você concorda? Nem perguntei antes, mas você concorda? Não, cara, é a lógica do negócio. É a lógica do negócio. É a lógica do negócio. Mas eu também vou analisar algumas variáveis, que são, primeiro, chegou ficha técnica, estava com peça piloto, uma coisa é, minha regulagem de máquina estava tudo lascada ali. Máquina desregulada, mancha de óleo, não sei o que tem. Aí é o operacional da facção, certo? Isso. Só que muitas vezes querem descontar das facções coisas que não são inerentes a ele. Por exemplo, cara, você costurou o bolso errado. Meu, esse bolso não era desse lado, esse bolso era desse. Tá, mas na piloto tá desse lado. Não, mas você tinha que ter olhado a ficha técnica, porque a ficha técnica foi de um jeito e a piloto foi de outro. Nossa. Entendeu? Entendi. E aí, muitas vezes, a facção seguiu o que estava na piloto e não olhou a ficha técnica. Aí a questão é, aí vão descontar da facção. Aí não é. Só que o erro não foi da facção. Só que aí fica esse impasse. Mas estava na ficha técnica, mas não estava na piloto. E não sei o que, tal. Outro caso muito recorrente que acontece dentro das confecções. Por exemplo, eu fiz a piloto com um tecido, tá? E naquele tecido ficou impecável, perfeito, tal, não sei o que tem. Mas o corte trocou o tecido. Nossa, Trocou o tecido. Dá diferença de caimento. E aí nessa troca de tecido, não é só o caimento. A costura dá problema.
Entende? Aí na hora que vai falar assim, aí a facção liga para falar assim, cara, tá dando problema isso daqui, esse corte tá dando problema, ele tá engripando na máquina, tá enroscando, tá quebrando agulha, tá não sei o que, tal, lá. Aí a confecção fala, não, mas aqui na piloto não teve problema nenhum, saiu tudo certo daqui, não sei o que, tal e tal e tal. Aí vai vir um percentual de defeito absurdo, aí a facção vai ter que pagar por isso. Entende? Então, tem que haver um entendimento que eu analiso o seguinte, processos de produção, desregulagem de máquina, questão de agulha, é muito normal, muitas vezes não se trocar o tipo de agulha e acabar fazendo buraco na peça. Esse tipo técnico, a facção tem que assumir o problema. Mancha de óleo, tal, não sei o que, a facção tem que assumir, porque isso dá responsabilidade dela. Só que tem muitas coisas que acabam estourando nas costas da facção que não é responsabilidade da facção. Perfeito. Mas na formação de preço da confecção, eu peço para incluir tanto a quebra, né? Sim, tem que incluir. Quanto o PPP. Uma das coisas que a gente fez, né, na nossa confecção, no momento você quase me infartou, você falou, coloca 5% de percentual de quebra, tal, e eu quase infartei, 5%, vai aumentar 5%, não sei o que, eu vou ter que diminuir minha margem de lucro, tal, porque se eu aumentar 5% do preço, meu cliente não vai querer comprar. Você falou, põe. E a gente começou a observar, no passar do tempo, que não era 5%, dava menos. E aí, o que nós fizemos? Orientação, não tem problema, Edu. Ajusta. Tá sobrando? Volta pro caixa da empresa. Tá vendo? Você criou uma segurança. Você criou uma segurança. Então, se está dando 2%, 3% vai para o caixa. É lucro. Exatamente. E olha que interessante. Quando eu não calculava esse 5%, na verdade eu estava perdendo uma média de 2% todo mês, que eu estava perdendo, certo? E muitas vezes, aqueles 3% que acabou virando lucro, eu não tinha. É isso mesmo. Eu não tinha. Então, aqueles 3% que a gente acabou ajustando, voltou como lucro para a empresa. Uma coisa interessante, quando a gente passou a medir mensalmente quais eram as perdas e os retrabalhos, e a gente colocou no papel e começou a olhar quantos cortes esse mês teve retrabalho, tanto, e a gente colocou isso em horas, quantas horas deu de funcionário nisso daqui, quantas horas deu disso daqui, a gente parou e falou, cara, tem que eliminar o retrabalho. Porque olha a quantidade de horas do meu cortador, do meu acabamento, de vários funcionários que estão tendo retrabalho, ou seja, eu estou pagando 2 vezes a hora daquele colaborador. Exatamente. Eu paguei 1 hora para fazer certo e 1 hora para corrigir o que estava errado. Isso. Então a gente começou a colocar muita força para eliminar retrabalho, tá? A outra questão é, cara, índice de peça com defeito é normal. Dificilmente você vai tirar um corte de 1000 peças e vai voltar 1000 peças. É muito raro isso acontecer. Você vai ter furo de tecido, você vai ter mancha de óleo, você vai ter... Cara, vai ter, não adianta. É uma peça que perdeu no bordado, uma peça que perdeu na estamparia, não sei o que, tal. E a gente começou a computar tudo isso também, né? Corte a corte e tal. E nós criamos uma tabela de índice de defeitos. Tá? Então nós fomos rastrear aonde eram os setores que mais davam defeito. E aonde mais dava defeito foi onde nós, de novo, concentramos força para eliminar o problema. Exatamente. Porque aquilo é o ladrão. Isso. Aquilo ali é o que está roubando a minha margem de lucro todo mês. Exatamente. Essa é a importância do indicador de produtividade. A produtividade não é só da produção, né? É do processo. Então, cada processo que você tem, se você consegue medir isso, você vai eliminar. Só que qual o detalhe, Edu? Esses são custos invisíveis que você acabou de dizer. E às vezes não fica claro para o dono da confecção uma ociosidade de fábrica, ou uma hora extra no momento que a fábrica está superlotada de pedido, ou até mesmo uma produção que tem esses tipos de erro. Corte, manutenção de máquina e tal. Então, como não está visível aos olhos, e o confeccionista não olha isso no saldo bancário, para ele está tudo bem essa operação produtiva. Só que assim, se você trabalha com o conceito do custo minuto, que você fala disso todo dia, você vai entender que cada milésimo de centavo ali impacta no seu resultado final. E a gente volta agora para a primeira frase nessa nossa conversa, que é margem de lucratividade. O dono da confecção espera 30% de margem ali na formação de preço. Doce ilusão. Quando eu apuro o DRE por produto, não é o DRE gerencial, o DRE por produto, eu descubro que aqueles 30 que ele esperava virou
11, 9, 5. E ele entra em desespero. Olha, já que você tocou no assunto, vamos falar de DRE. Que, olha, já fiz várias pesquisas, várias análises, né? Em média, tá? De cada 10 confecções, só 4 tem DRE. Você sabe disso também melhor que eu, né? Então vamos falar da importância. Primeiro vamos explicar o que é um DRE e a importância do DRE. Porque tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, nós já falamos sobre formação de preço, nós já falamos sobre margem de lucro, lucratividade, nós já falamos aqui sobre as questões de estoque, qual é a margem ideal? Qual é a margem ideal de sobra de estoque? Que inclusive quem ainda não viu, volta no podcast, presta atenção direitinho, porque nós explicamos passo a passo tudo isso. E agora a gente entra numa questão e fala assim, cara, o DRE, para mim, a partir do momento que eu aprendi a fazer leitura de DRE, eu consegui descobrir todas essas questões. Eu consegui descobrir realmente aonde eu estava acertando e errando. Perfeito. Então agora eu queria que você explicasse, primeiro, o que é DRE, e segundo, a importância do DRE. Muito bem. O DRE, tecnicamente falando, ele é o caviar. Eu só ouço falar, nunca comi, nunca comi, só ouço falar do DRE. Não, brincadeira. O DRE, ele é uma régua que mede a linha final da lucratividade da empresa. Lucro é uma medida econômica da empresa. Lucro não é o dinheiro da empresa. Ah, mas como assim, Everton? Se eu faturo e tenho lucro, não é dinheiro? Não. Existe um passo a mais e que esse lucro vai ter que passar por isso para poder virar dinheiro. Eu explico daqui a pouquinho, porque não dá para falar de DRE sem antes falar também do par dele, que é o fluxo de caixa. Então, um mede a vida econômica da empresa, o outro mede a vida financeira. Um mede a situação contábil, o outro mede a liquidez, o dinheiro. Tem que ser analisado sempre os dois juntos, porque eles trazem informações diferentes. Um é a informação do que eu tenho a pagar, do que eu faturei. E o outro é a informação do que eu recebi no meu caixa de verdade. Então vamos dar um passo atrás. Para explicar a DRE, começamos na linha número 1 dele, que é o faturamento. Só que no DRE não chama faturamento, no DRE chama receita de vendas. Então, o DRE significa demonstração de resultado do exercício. Ele é uma demonstração contábil que mede o lucro. Para você poder medir o lucro, começamos nessa linha 1 chamado faturamento. E, cara, eu encontro uns empresários fissurados em faturamento. Vamos faturar a qualquer custo. O lema do confeccionista é: vamos vender, vamos vender para todo mundo, vamos vender. O lema é esse, vamos vender. Esse. Então tá bom. E se eu te falar, se você hoje fatura, vamos pegar um número qualquer aqui, se você fatura 5 milhões por ano, é uma confecção aí pequena, né, para médio, o que seria a tua vida hoje se você faturasse 15 milhões por ano? Você ficaria feliz? Se a resposta for sim, faturar 3 vezes mais do que eu faturo hoje seria sensacional. E se eu te falar que se você faturar 15 milhões, você vai ter 14 milhões 999.099 centavos de custos para poder gerar esse faturamento. Você continuaria feliz? Fala assim, não, para faturar 15... Vou lucrar R$1. E ter um custo de quase os 15, não compensa. Então, cuidado, porque as empresas não trabalham só para gerar grandes faturamentos. Faturar não salva a vida financeira de uma empresa. Se você vender uma peça com 1 centavo de prejuízo e você escala isso, você quebra a empresa. Sim, é o que eu falo para a maioria dos confeccionistas, né? Eu bato muito nessa tecla. Faturamento é vaidade. O que importa, eu falo, né, eu não quero ver eu não quero ver status, eu quero ver extratos. Isso. Então eu falo, faturamento é vaidade. Realidade é o que está no bolso. Isso. É o que realmente sobrou na conta da empresa, da confecção. O lucro não é dele. Entendeu? O lucro não é dele, o lucro é da confecção. Muito bem. O DRE, então, tem esse papel, né? Nós vamos tirar desse faturamento, que chama receita de vendas, todos os custos fixos, variáveis, despesas financeiras, impostos, e nós vamos encontrar, então, quanto a empresa apurou de lucro. Esse lucro, como ele diz, ele é contábil, ele é econômico, não quer dizer que você recebeu esse número. Se você faturar no último dia do mês, vamos pegar dezembro agora, 31 de dezembro, nós estamos gravando esse podcast, mas ele vai ser
divulgado em janeiro, né? 31 de dezembro, no dia 31, você faturou R$1 milhão para um cliente especial. Só que isso vai te pagar daqui 90 dias. O que acontece na minha vida da empresa com esse cenário? Você vai ter um DRE com faturamento de R$1 milhão hoje, só que não vai ter o dinheiro disponível, porque o dinheiro só vai entrar daqui 90 dias. Quem mede o dinheiro entrando é a outra peça, outra demonstração, que é o fluxo de caixa. Então, tivemos o faturamento, os custos e tal, chegamos no lucro da empresa. Esse lucro é um lucro virtual, lucro contábil, né? Econômico. Se algum contador vier falar lucro virtual, vai querer me processar. Mas é um lucro que não está realizado ainda. Muito bem, apuramos a vida do lucro da empresa, você vai enxergar quanto a sua empresa rendeu de resultado pelo todo o seu esforço, todo o seu trabalho, e o lucro não é somente dos sócios. Eu trabalho para minha empresa gerar lucro e eu embolsar esse lucro. Não. Esse lucro, na minha forma de equilibrar as finanças de uma confecção, eu divido ele em 3 pedaços. Uma parte vai para você, dono da empresa. A outra parte vai para você gerar uma disponibilidade, um saldo bancário, uma liquidez na sua conta que chama capital de giro para ficar parado lá. Você vai ver dinheiro parado, mas não vai mexer nesse dinheiro. Porque não é teu. Porque não é teu. Simples assim. Exato. É da confecção. Não, mas até na confecção. Eu quero colocar na minha sala um quadro que eu vi que custa R$3 mil, um quadro. Tem dinheiro na empresa, o quadro é para a empresa, entre aspas, e aí você vai lá e gasta para a própria empresa coisas que às vezes não geram receita para ela. Não é um investimento que está fazendo, né? É uma despesa. E o terceiro ponto que você vai apurar disso daí é você fazer com que esse lucro gere então a disponibilidade financeira. O terceiro ponto é reinvestimentos. Então, o lucro dividido em 3 pedaços, sócio, capital de giro e reinvestimentos, e a gente então tem essa política criada. O que eu vejo na prática? Muitos confeccionistas pegam o dinheiro, usam como distribuição de lucro, compram coisas para a empresa, mas não respeitam um percentual. Qual a importância disso? É saúde financeira para sempre. E aí, fazendo então agora a continuidade, a próxima etapa é fazer com que esse lucro vire dinheiro na empresa. Então, olha que frase legal que o Edu falou, eu vou usar como um mantra. Faturamento é vaidade, lucro é a realidade e o caixa da empresa é o rei. É o rei. Ele é que manda. Se você olhar para o caixa e não tiver dinheiro, você não vai conseguir fazer nada. Para onde vai esse dinheiro então se eu faturei, mas não recebi? Pode ser uma inadimplência, que é o cliente que não te pagou. Muitas confecções sofrem com isso, Edu. Vende para grandes redes, vende para grandes atacadistas ou até clientes finais e não recebem. E ainda, empresas que vendem para varejo utilizam plataformas de e-commerce. O prazo médio de recebimento de um e-commerce é de 30 a 40 dias. O dinheiro vai demorar para entrar na sua conta. Não, então. Cara, tem gente que trabalha com algumas redes de magazine, com algumas redes de loja que se vai receber daqui a 120 dias. Olha isso. É isso mesmo. Entendeu? Então vamos traduzir isso daqui, ó. DRE, eles são todos os numerozinhos de tudo que você gastou, só que ele é acumulado em colunas. Quanto que eu gastei de funcionário, quanto que eu gastei de agulha, quanto que eu gastei de linha, quanto que eu gastei de tecido, quanto que eu gastei de não sei o que, tudo dividido por coluna. Então, quando eu olho o DRE, eu sei aonde, mas peraí, o meu volume aqui, por que eu gastei tanto nisso esse mês? Por que não sei o que? Por que não sei o que? Então, aquilo me clarifica, entendeu? Então, eu olho pro DRE todo mês. Na verdade, eu aprendi a olhar DRE diário. Isso. Porque eu olho fluxo e DRE todo dia. Isso. Minha tarefa, a Ecofinanças, né, me colocou uma tarefa todos os dias, às 8h05 da manhã, me chega um relatório financeiro no meu celular com todo o fluxo de caixa da empresa, contas pagas, contas a pagar, os recebíveis, e chega o meu demonstrativo. Tipo, olha o acumulativo do mês. Então, vamos lá. Aproveitando esse gancho falando sobre acumulativo, alguns pontos que eu vou pontuar aqui rapidamente com você, que é o seguinte, por exemplo, Everton, mas eu estou faturando, a minha empresa está lucrando, mas eu não vejo dinheiro. Eu vou colocar um ponto muito importante, já que você estava falando sobre o final do ano, que aí a gente pega a receita, tal, não sei o que. A pergunta que não quer calar, já que nós estamos gravando esse podcast aqui no final de 2022, então muitos de vocês estão vendo aqui em 2023 e tal. Então, beleza, eu quero crescer minha confecção ano que vem 50%, cara. Vou crescer 50% a minha confecção.
Eu sempre tive esse conceito. Falar assim, tá, mas de onde que vai vir o dinheiro para crescer 50%? Isso. Porque se eu vou crescer 50%, eu vou ter que comprar mais tecido, eu vou ter que pagar mais facção, eu vou ter que contratar mais funcionário, e a contratação de novos funcionários também requer a compra de computador, uma mesa, um espaço, não sei o que, tal. E isso estava previsto, porque muitas vezes eu não tinha nem caixa para isso. E aí é onde muitas confecções entram naquele ciclo de falar assim, cara, eu tô crescendo, mas não estou vendo dinheiro, eu estou vendendo bem, eu estou lucrando, só que ele também não está analisando que ele está crescendo todo mês, e ele está crescendo todo mês, então ele está tendo que reinvestir aquilo ali, só que ele está tendo que reinvestir planejado ou forçado? É isso aí, ele é reativo, né? Ele é forçado. Ele é forçado. O planejamento, que você fala tanto de produção, tanto de vendas, tanto financeiro, é você já viver o que vai acontecer o ano que vem. Só que agora, com visão desse futuro. Para isso existe uma ferramenta. E aí eu dou a dica para quem não tem um fluxo de caixa, começa por ele, mas é o que você gosta muito, que é o fluxo de caixa projetado no formato de um orçamento empresarial. A questão é, aonde nasce? Essa é uma pergunta para você. Aonde nasce o orçamento empresarial? É no financeiro? Nas vendas. Nas vendas, Nas muito vendas. bem. Adoro essa parte. Quem manda nessa porcaria toda são as vendas, cara. Não adianta eu elucubrar, inventar um monte de números e colocar lá como projeção. Porque as vendas, ela não é aquele desejo do sonho de faturar. As vendas são metas que eu tenho que cumprir. Para você, então, cumprir essas metas de vendas, nós, do financeiro, vamos estruturar todas as contas que compõem os custos com antecedência para saber o seguinte: o que a empresa vai gerar de lucro será suficiente eu reinvestindo para este crescimento? Eu consigo atingir 50% a mais de faturamento? Às vezes você vai descobrir que você não atinge 50%, mas sim 30%. Só que com saúde, sem alavancagem. O que é alavancagem? Dinheiro do banco, dinheiro do sócio. Na verdade, quem tem que ser o primeiro a investir na confecção? Investir e pagar as contas é o sócio. Os sócios. Banco aí é existe. aquele negócio, tipo assim, pô, cara, eu tô crescendo 50%, cara, tô expandindo o mercado, cara, eu vou crescer, consigo crescer 100% a minha confecção esse ano, mas eu vou correr pro banco para pegar dinheiro. Ah, eu vou pedir crédito dos meus fornecedores. Ah, eu vou não sei o quê. Mas a conta dele, ele não quer mexer, ele não quer vender um carro. Isso. A empresa crescendo e ele não quer vender um carro, ele não quer desfazer de um patrimônio dele e também não quer mexer no dinheiro da conta dele. Exato. Só que quem tem que ser o primeiro a investir no teu negócio, que é o que vai te dar lucro, é o que vai aumentar o teu patrimônio, é o que vai te prosperar a vida? Totalmente, né? Quando fala assim, investir é o dinheiro que você vai aplicar agora esperando retorno no futuro. O problema não é o investimento. O problema é quando a empresa não tem o capital de giro, ela está defasada e precisa repor esse dinheiro. Recompor o caixa, quer dizer, trazer dinheiro de fora para cobrir as despesas da empresa, quem faz isso é o sócio. Porque o sócio foi o beneficiado dos lucros nos tempos áureos do passado. Agora eles têm que ser o primeiro também a chegar e cobrir essa pendência. Exato. Então, falando sobre fluxo projetado, que é uma coisa que eu adoro trabalhar com fluxo projetado. Cara, pega ali, ó, vai começar o ano agora, tem a ver com plano orçamentário também, Isso. criar um fluxo projetado, que você que me ensinou, só vou aqui passar o que tu me ensinou. Então, a gente pega ali, ó, cara, vamos pegar janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 pega o calendário do ano. Qual é o meu custo fixo? Vamos colocar o custo fixo ali, tarará. Aí a gente vai colocar a estimativa de custo variável. Eu projeto isso também. Né? Então, tem mês, por exemplo, você vai entrar na tua confecção janeiro, fevereiro, março, pode ser que você entre produzindo menos. Então, eu coloco uma estimativa. Ah, mas abril, maio, junho, eu vou sentar o pé na produção. Tá, então se eu vou sair de uma produção de 5 mil para 10 mil peças, e eu já sei que abril, maio, junho, eu vou precisar do quê? Caixa! Exato. Eu vou precisar de caixa, mas aquilo já está no meu fluxo projetado. Então, eu projetei ali no meu ano, tecnicamente falando, uma visão de quanto eu tenho de despesa fixa e variável. Não quer dizer que é 100% certo, mas aquilo me serve como o quê? Uma bússola. Isso. Aquilo me dá um norte. Ó. Eu sei que nesse mês eu preciso de tanto, eu sei que nesse mês não sei o quê. Para quem ainda não viu, nós falamos muito sobre o quê? Ponto de equilíbrio. Exato.
E olha só que interessante, porque você falou também do estoque, e quando eu vou projetar para o futuro as metas de vendas, não são metas de produção. Não. Por quê? Eu produzo mais do que eu vou vender. Justamente por conta dessa taxa de retenção do estoque que fica normal, de 2, 5% aí do que eu produzo eu não vendo. Coloca isso nessa estimativa, nessa projeção, para você não tomar o seguinte susto. O DRE, ele mede os custos das mercadorias que eu vendo, não das mercadorias que eu produzo. Nós vamos projetar em cima das vendas realizadas. Só que o custo verdadeiro, ele é muito maior. Por quê? Imagina hoje, um exemplo prático, simples, eu produzo 100 peças e eu gasto para produzir 100 peças. Só que eu vendo uma peça. Qual é o custo que eu vou considerar no meu DRE, Edu? O dessa uma peça. Mas, Everton, você gastou com 99 e não vai considerar? No DRE, não. Porque o DRE eu considero o custo só da mercadoria que eu vendi. E não do que eu produzi. Do que eu produzi. Essa diferença mata uma empresa, cara. Porque o cara vai falar, nossa, meu CMV, que é um item, né, o custo da mercadoria vendida, que faz parte do DRE, alguns chamam de custo da mercadoria produzida, mas é o CMV, ele não é o retrato verdadeiro de tudo que a empresa gastou para produzir aquele lote, aquela coleção, aquela peça. Então, cuidado com isso, porque nós temos que então olhar a outra peça, que é o que eu realmente paguei, que é o fluxo de caixa. Eu gosto muito de olhar sempre os dois juntos, e não é uma mais importante do que a outra, mas são visões diferentes, tá? Então é importante dizer isso. Então, ó, fazendo um apanhado do que nós já falamos aqui, nós falamos já sobre essas questões de sobra de estoque, fluxo, markup, margem, contribuição, etc. Passamos sobre tudo isso e chegamos aqui na parte de falar então sobre a questão de DRE, plano orçamentário, que é a visão da tua confecção para o ano que vem, né? O quanto que eu quero ter de faturamento ano que vem? Eu quero faturar 10 milhões? Para faturar 10 milhões, eu tenho que saber quais os caminhos que vão me levar a isso. Então eu vou faturar 10 milhões, mas então 10 milhões, vamos falar 12 milhões. Então eu faturo 1 milhão por mês. Não funciona assim. Não. Teoria é lindo, na prática é totalmente diferente. Eu vou faturar 10, mas tem mês que eu vou faturar 300, tem mês que eu vou faturar 1,5 milhão. Certo? Só que aí vem a questão, porque para eu chegar de 300 para 1,5, eu tenho que produzir, e os custos envolvidos nisso, etc. Tal. Então, por isso a importância de você ter um plano orçamentário, a importância de você trazer um fluxo projetado para a tua confecção, a importância de você analisar, né, constantemente o seu DRE. Se você não tem, peça para o seu contador providenciar para você o seu DRE. Isso. E aí agora, a gente tá, cara, eu podia ficar aqui 5 horas com você, Tranquilo. mas estamos chegando na reta final e eu quero aplicar para vocês aqui um conceito muito importante, mas muito importante, que mudou a minha vida e que eu acredito que possa mudar a vida de vocês. Eu apliquei uma regra para minha vida dentro da confecção e eu trago isso para o meu mundo dos negócios, Everton. Você sabe, você convive comigo, você sabe, que é a regra do 50, 40, 10. Presta atenção, 50, 40, 10. E o que é o 50, 40, 10? 50% do meu tempo, eu dedico a pessoas. Pessoas. Porque todos os meus negócios dependem de pessoas. E o que é me dedicar a pessoas? Criar processos, gerenciar equipes, liderar, delegar, cobrar. Eu me dedico a pessoas. 40% do meu tempo eu dedico a números. Números. 40% do meu tempo, o que eu estou fazendo, Everton? Indicadores. Eu estou te ligando, cara, eu preciso de um KPI disso, Everton, eu preciso de um indicador de não sei o que, Everton, me manda aqui o balanço não sei o que, Everton, auditoria de tal empresa, Everton, não sei o que, tal. Eu estou o tempo inteiro analisando números. Por quê? Analisando números para tomar decisões. Cara, diminui aqui, aumenta aqui, ó, investe nisso, tira, não, aumenta esse corte, passa isso para cá, faz não sei o que, e tal. Eu estou o tempo inteiro analisando números, 40% do meu tempo, na verdade. 50% eu estou dedicado a pessoas, 50% eu estou ali, processos, pessoas, liderança, na gestão da equipe, na delegação, tal, cobrança, feedbacks, tal, no seu tempo, porque sem pessoas eu não consigo fazer. Eduardo, você não trabalha, não? Trabalho, 10% do meu tempo. É isso. 10% do meu tempo eu estou no operacional.
Eu só coloco a mão na massa hoje, eu só coloco a mão na massa 10% do meu tempo. E o porquê que eu só coloco 10%, eu nunca vou deixar de colocar a mão na massa? Porque eu tenho que influenciar o meu time também. Isso. E no momento que eu coloco lá, é aquilo, hoje eu tenho time de marketing, time de finanças, eu tenho time de gestão, time de processos, time de não sei o que, tem time. Hoje eu tenho time para gerenciar. Só que 10% do meu tempo eu sento no meio do time e eu faço. Primeiro, para mostrar para o time que eu sei fazer. Para mostrar que eu sei fazer, porque se eu estou liderando eu também tenho que saber. Exato. Segundo, para mostrar para o meu time que, tamo junto. E terceiro, para eu nunca enferrujar. Exato. Para eu nunca enferrujar. Então, a divisão que mudou a minha vida foi essa, 50, 40, 10. Uma dica valiosíssima. Nossa, isso daí é para a vida e espero que vocês anotem e pratiquem isso, porque a gente aprende de várias formas e a mais eficiente é ensinando, é compartilhando com as pessoas, né? Então você faz isso com o seu time aqui, você dá dicas para mim, né, como meu mentor em vários aspectos e também para as confecções do Brasil inteiro. Então assim, continue porque isso daí é uma missão de vida, não só uma filosofia de vida, é uma missão de vida que com certeza agrega muito. E para completar, na verdade, né, dando uma dica também para finalizar, a minha sugestão é que você enxergasse o teu futuro, que você parasse um pouquinho para ver o futuro da sua confecção. Se você não fez isso ainda, estamos às vésperas de encerrar o ano, ou você está assistindo agora já com o ano iniciando, dá tempo para você juntar o seu time, pegar os seus indicadores, os seus números e criar essa projeção para o futuro. Quanto você determina de meta para você alcançar e, consequentemente, todos os itens que precisam compor, custos e tal. É a projeção, é o orçamento empresarial. Isso daí salva vidas, porque hoje, lá na Ecofinanças, a gente tem os clientes de confecção do Brasil inteiro e a gente consegue, com uma assertividade muito grande, dizer que em março vai faltar R$8.322 na conta da empresa. Como é que eu consigo saber isso? Por causa dessa previsibilidade. A palavra previsibilidade eu ouvi tanto na vida com o Edu que agora até nas finanças tem que ter essa previsibilidade exagerada. Mas é fundamental, isso salva a vida de uma confecção. Então essa é a minha dica para você aqui, dica do coração. E para encerrar aqui o nosso papo de confecção, também deixando outra dica para você, é o seguinte, a importância de lidar com os números da sua confecção. Então entenda o seguinte, hoje, quem é a pessoa que toca o teu financeiro? Quem é a pessoa? Ah, sou eu, Eduardo, eu toco o meu financeiro. Qual é a sua expertise em tocar o financeiro? Quando você está além dos números, você tem conhecimento técnico para ler os números? Eu confesso, eu não tinha. Como muitos números, eu não tenho conhecimento técnico. Por isso eu pego a ajuda de um profissional para fazer isso. E aí eu pergunto, quem cuida dos seus números na confecção? Muitas pessoas falam, eu tenho uma menina aqui, tem a menina do financeiro. Cara, quando eu escuto uma pessoa falar para mim, fala com a menina do financeiro, eu falo, quê? Quem cuida do teu dinheiro, quem cuida das tuas finanças é uma menina? Essa é a importância que você dá para quem está pagando e recebendo tuas contas todos os dias? Exato, é isso mesmo. Então eu falo, busque ajuda de profissionais. Então eu ainda não aprendi a lidar com todos os números. Os números que eu tenho dúvida, os números que eu observo, que eu falo, opa, estou com dúvida nisso. Everton, como que eu clarifico isso? Eu pego ajuda do profissional. Então a minha dica valiosa é, trate as finanças como coisa de adulto e não como coisa de menino. E se você, minha amiga, meu amigo, hoje, você confeccionista, você fala assim, mas Eduardo, eu não tenho condições de contratar uma pessoa, não tenho condições de não sei o que tem. Entenda uma coisa, quando você investe em profissionalização financeira, não é você que paga. Presta atenção, não é você que paga. Porque o que ele te gera de benefícios, recursos, visão estratégica, economia de tempo, de dinheiro, previsibilidade, quem se paga é ele. Então, quando você traz uma ajuda profissional, na verdade, você está, primeiro, você está tendo certeza dos números que estão chegando na sua mão, você está tendo certeza de que, não estou aqui fazendo jabá do Everton, não estou falando contrate o Everton, até porque você nem tem mais agenda para contratar, ponto. Mas estou falando assim, busque a agenda de um bom profissional para auxiliar você nisso.
Mas se quiser contratar o Everton, eu posso liberar umas horas dele para vocês. Com certeza, Edu, você falou a palavra-chave, né? É tratar as finanças de uma forma profissional que a tua empresa precisa, e esse é o resultado das empresas que dedicam tempo, é o crescimento. Quantas empresas eu vejo que se livra da tarefa, se livra da preocupação, e hoje você não precisa mais, né, do custo desse funcionário lá, se você pode terceirizar, ter um apoio de fora, e eu falo aqui brincando, você vai ter um estagiário, um assistente, um gerente, um diretor financeiro pelo preço de um funcionário aí de menor que produção. Então, isso é importante para profissionalizar. Se você quer crescer, quer ter visão clara, quer ter visão dos seus números e quer ter esse empurrãozinho, tem que ter um apoio sim profissional. Eu agradeço a confiança do Edu, né? Porque você hoje não é um empresário de confecção, você é um empreendedor de multidisciplinar, de vários negócios simultâneos. Em todos eles você aplica isso, e eu acho que esse é um dos segredos do sucesso, né? Você costura o sucesso das confecções, mas o teu sucesso, tenho certeza que é com essa visão, com a maturidade empresarial. Então, acho que 2023 não vai ser um ano mais de amadorismo. Não, eu venho batendo muito nessa tecla. Que legal, porque quem não se profissionalizar, quem não automatizar processos, quem não criar eficiência produtiva, o ano que vem não vai ser para brincadeira. Eu não estou profetizando tragédia econômica aqui não, mas é porque o mercado vai ser muito mais agressivo. Respirou fora da linha, o mercado te engole. Não é nem o governo, é o mercado te engole. Então, profissionalize e vá atrás de conhecimento. É isso aí. E assim, chegamos ao fim. Tava bom o papo mesmo, bom hein? demais. Foi o quê? Uma meia hora? Imagina, foi 1h30. Olha. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Confecção, e hoje falamos de finanças, dinheiro, de tudo aquilo que interessa para você, minha amiga, meu amigo confeccionista. Everton, muitíssimo obrigado. Prazer é meu. Espero recebê-lo aqui em outras oportunidades, porque temos papo aqui para mais de metro de confecção. Estaremos juntos sempre. Um beijo nas confecções do Brasil inteiro. Valeu! Fui.